Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, e você, estamos aqui dando continuidade aos nossos ensinamentos, nossos estudos sobre a encíclica papal Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. É uma carta encíclica escrita por São João Paulo II, nosso Papa aí, que ficou 25 anos à frente da Igreja, não é? E escreveu essa, entre vários documentos maravilhosos, escreveu esse também para nós, né? O esplendor da verdade. Então aí está. Nós estamos no segundo capítulo desta encíclica, que tem como título: Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. E estamos em um subtítulo, já o terceiro programa que nós vamos entrar neste subtítulo: Ensinar o que é conforme a sã doutrina. Ensinar conforme a doutrina santa e sadia. É uma doutrina que não é doente, que não é falsa, que não conduz à morte, mas conduz à vida, conduz à felicidade, à plenitude da salvação. Então esta é a sã doutrina que Jesus trouxe para nós e confiou aos apóstolos. Sim, ele escolheu 12 homens. Um deles se perdeu, evidentemente, foi colocado outro no lugar, mas eles ficaram responsáveis, então, de propagar essa doutrina que receberam de Jesus. A boa nova, a boa notícia, o Evangelho de Cristo. E até hoje, esses apóstolos fazem isto, porque os apóstolos são os bispos do mundo inteiro. Assim como o Papa também é um bispo, ele é bispo de Roma. Para ser eleito Papa, ele tem que ser primeiro eleito Bispo de Roma. E aí sim, ele é o Papa. Ele está escrevendo isso aqui de próprio punho para nós, nos ensinando qual o nosso proceder diante da verdade de Cristo. Da verdade que a Igreja tem em seu depósito e nos ensina assim tudo o que devemos fazer, como devemos proceder. Nós estamos aqui vendo então, no nosso último encontro, só puxando o fio da meada aqui, ele diz que então foi pedido, após o Concílio Vaticano II, foi pedido para os teólogos, estudiosos, os santos homens da Igreja, cheios do Espírito Santo, evidentemente, para então procurarem criar formas para que esta mensagem chegasse a todas as pessoas. Então aí está, em primeiro plano os bispos, evidentemente, que ele colocou aqui, junto com esses teólogos, para que esse tipo de ensinamento chegasse então até nós. Ao mesmo tempo, diz aqui São João Paulo II, ao mesmo tempo, porém, no âmbito das discussões teológicas pós-conciliares, quer dizer, depois do concílio, foram se desenvolvendo algumas interpretações da moral cristã que não são compatíveis com a sã doutrina. Olha, então, ele está aqui chamando a atenção que depois do concílio foram se desenvolvendo algumas interpretações da moral cristã que não são compatíveis com a sã doutrina. É o que diz São Paulo a Timóteo também. São Paulo fala isso a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, versículo 3. Certamente o magistério da Igreja não pretende impor aos fiéis nenhum sistema teológico particular, nem mesmo filosófico, mas para guardar religiosamente e expor fielmente a palavra de Deus, ele tem o dever de declarar a incompatibilidade com a verdade revelada de certas orientações do pensamento teológico ou de algumas afirmações filosóficas. Então, quer dizer, após o concílio, algumas pessoas saíram ensinando algumas coisas que não deveriam ser ensinadas porque não estavam compatíveis com a sã doutrina. Então, é o que ele colocou aqui, Tem que ser compatível com a sã doutrina. O que não estiver compatível não pode ser ensinado. Tem que ser
tomado alguma decisão, né? Alguém tem que ir atrás e denunciar e para que a própria igreja tome conhecimento disso e vá então consertar isso daí que está errado, não é verdade? Ele tem, né? Ele tem o dever de declarar a incompatibilidade. Assim, tá. Ao dirigir-me com esta encíclica a vós, irmãos no episcopado, quer dizer, então está se dirigindo aqui aos bispos, desejo enunciar os princípios necessários para o discernimento daquilo que é contrário à sã doutrina, apelando para aqueles elementos do ensinamento moral da Igreja que hoje parecem particularmente expostos ao erro, ou à ambiguidade, ou ao esquecimento. Então tem coisas que podem ser ambíguas, ou podem ser entendidas como ambíguas, quer dizer, a mesma coisa ter duplo sentido. Pode acontecer? Pode acontecer, se a pessoa que está ali recebendo a doutrina não estiver bem consciente, então ela pode confundir, sim, mas pode interpretar do modo errado. Mas isso se não tiver uma base teológica firme. Então daí sim poderão haver erros. Bem, e também algumas afirmações filosóficas, né? Então algumas afirmações filosóficas não condizem com o ensinamento da sã doutrina católica. Ensinamentos, não é porque é um filósofo, fulano de tal, Beltrano, que é famoso, que ele está ensinando o que é certo. Não, não é assim. Não é assim. Nós temos que perceber o que ele está ensinando se está de acordo com a sã doutrina. Se não estiver de acordo, temos que descartar. Não tem como. Bem, aí ele continua. De resto, são os elementos de que depende a resposta para os enigmas da condição humana que hoje, como ontem, profundamente preocupam os seus corações. Por exemplo, os enigmas, né, que perseguem as pessoas, que perturbam as pessoas. Que é o homem? Primeira pergunta, primeiro enigma. Qual o sentido e a finalidade da vida? Outra coisa. Que é o pecado? De onde provém o sofrimento e para que serve? Qual o caminho para alcançar a felicidade verdadeira? Que é a morte, o juízo e a retribuição depois da morte? Então são perguntas, são questionamentos, são enigmas humanos que deixam as pessoas assustadas, deixam as pessoas em dúvida. E as pessoas têm o desejo de saber essas coisas. A última delas ele diz aqui: o mistério último e inefável envolve a nossa existência, do qual vimos e para onde vamos. Né? Então, quer dizer, a nossa existência, de onde nós viemos, para onde vamos. Essas e outras questões, como também que é a liberdade e qual a sua relação com a verdade contida na lei de Deus? Qual é o papel da consciência na formação do perfil moral do homem? Como discernir em conformidade com a verdade sobre os bens, os direitos e os deveres concretos da pessoa humana? Podem se resumir na pergunta fundamental que o jovem do Evangelho pôs a Jesus: Mestre, que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Então veja que essa pergunta que o jovem rico fez para Jesus, de repente, resume tudo. Todas essas questões, esses questionamentos que as pessoas têm em seus corações. Todas essas dúvidas. Enviada por Jesus a pregar o Evangelho e a instruir todas as nações, ensinando-as a observar tudo o que ele mandou, a Igreja propõe sempre de novo, hoje também, a resposta do Mestre. Esta resposta possui luz e força capazes de resolver inclusive as questões mais discutidas e complexas. Esta mesma luz e força impelem a Igreja a desenvolver constantemente a reflexão não só dogmática, mas também moral
num âmbito interdisciplinar, tal como é necessário especialmente para os novos problemas. Então, a resposta que o Senhor deu. O Papa está dizendo que a resposta que ele deu supera toda e qualquer dúvida, resolve toda e qualquer dúvida. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Quer dizer, renuncia-se a si mesmo, renuncia a você mesmo, aí você vem e segue Jesus. Então isso que é vender tudo e dar aos pobres, né? Então renunciar a si mesmo. É nesse âmbito. É sempre nessa luz e força que o magistério da Igreja realiza a sua obra de discernimento, acolhendo e pondo em prática a admoestação que o apóstolo Paulo dirigia a Timóteo. O que São Paulo falou a Timóteo? Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e em nome da sua aparição e de seu reino. Então, quer dizer, conjuro-te, quer dizer, rezo por você, diante de Deus, de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e em nome da sua aparição e do seu reino, fazer o quê? Timóteo, prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, censura e exorta com bondade e doutrina. Porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Desejosos de ouvir novidades, escolherão para si uma multidão de mestres, ao sabor das paixões, e hão de afastar os ouvidos da verdade, aplicando-se às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, suporta os trabalhos, evangeliza e consagra-te ao teu ministério. Bem, querido irmão, querida irmã, está aí, né? Como que nós devemos proceder? Estas perguntas que eles colocou aqui, são muitas perguntas, não é? Mas são essas perguntas que atormentam as pessoas que não têm fé, as pessoas que não buscam o Deus único e verdadeiro, as pessoas que não buscam a verdadeira doutrina. Mesmo os católicos que estão dentro da igreja, muitas vezes não buscam conhecer a doutrina. Participam da Santa Missa, muitos deles dizem, eu fui assistir à missa, como é o meu dever, ok? Bem, primeiramente que não é assistir à missa, é participar. E outra, tudo bem, é um dever como cristão, mas muito mais do que um dever, é um direito que a pessoa tem. Porque ninguém tem o direito de participar da Santa Missa se não for batizado na Igreja Católica. Então não tem direito aos sacramentos que nos salvam. Nós somos salvos através dos sacramentos. Eles que nos purificam, nos santificam, perdoam os nossos pecados, nos curam, nos libertam. A própria doutrina nos cura e nos liberta. Então, meu querido irmão, veja, tem muita gente, muito católico, como eu dizia, que está dentro da igreja, que não sabe nem o que está fazendo dentro da igreja. É uma triste verdade? Sim, é uma triste verdade. Essas pessoas geralmente têm muitas dúvidas, mas não vão procurar, não marcam horário com o sacerdote, com ninguém, com nenhum professor de teologia. Né? Dificilmente eu vejo alguém perguntar para mim alguma coisa. Como professor, né? Então as pessoas vêm perguntar. Os meus alunos perguntam bastante na sala de aula, né? Porque estão lá fazendo curso, né, de teologia, que é aberto a todas as pessoas, sem discriminação. Basta ter mais de 15 anos. E saber ler, né? Porque fica difícil a pessoa que não sabe ler também participar, a não ser que apenas ouça, mas ficará difícil, né, para fazer provas e tudo mais. Bom, mas enfim, é necessário então que tenha mais de 15 anos, que saiba ler, escrever e pronto, está aí, pode participar do nosso curso de formação teológica. É muito bom esse curso. Então, quer dizer, muitas vezes a paróquia oferece cursos de preparação, as pessoas não frequentam, não vão.
Oferece palestras, né? Olha, vai vir tal pessoa dar uma palestra sobre os anjos. Aparece meia dúzia de gente. E na hora que foi falado, tinha 500 pessoas na missa. Será que só 6 ouviram? Só 6 se interessaram, então? E os outros? Por que não se interessam? Então aí está. Então são muitas perguntas que as pessoas ficam fazendo. Outras pessoas já fazem a pergunta e já julgam também. Então coloca muitos juízos, por exemplo. Eu não caso, eu não participo do matrimônio cristão porque é para sempre. Imagine que eu vou ficar, eu não sei se eu vou ficar com a pessoa para sempre. Então como é que eu vou lá participar, jurar diante de Deus e das pessoas se eu não sei se eu vou ficar com a pessoa? Quer dizer, não quer assumir um compromisso de amar a pessoa em todas as situações, seja na doença, seja na pobreza, seja com problemas, com situações diversas que vão aparecer durante o casamento, evidentemente. Então quer dizer, que amor é esse? É um amor de conveniência? Como se fosse uma loja de conveniência? Eu entro naquela loja se eu precisar, se eu não precisar, eu não entro. Então é uma loja de conveniência. Então o casamento para mim também é uma conveniência. Hoje eu estou bem com a minha noiva, com a minha namorada, então eu vou casar, mas esse negócio de casamento cristão não dá certo. Outras coisas que as pessoas falam também, por que eu vou me confessar com o sacerdote? Imagine, quem é o sacerdote para me perdoar? Ele é um homem igual a mim, um ser humano, então não entende a proporção do sacramento da ordenação, não entende, também não procura saber. Então ficam colocando juízos, ficam as próprias pessoas respondendo a si mesmas, criando respostas que de certa forma acomodaram-se nessas respostas, então cria-se subterfúgios e se acomoda neles. Aí você se acomodou ali, daí tudo bem, daí você sempre usa aquela mesma resposta. Quando alguém vem perguntar alguma coisa para você, você já tem o seu escudo preparado. Você já tem a resposta na ponta da língua. Sem conhecer nada, sem saber nada, sem saber a verdade, o que é mentira, você cria a situação. E daí você fica preso a esta situação que você mesmo criou. Ou que você ouviu de outra pessoa e você gostou. Daquela conversa que você ouviu da pessoa que também não sabia nada sobre religião, sobre doutrina, sobre fé católica, sobre Jesus, não sabia nada. Mas ela falou uma coisa, por exemplo, ela falou, você ouviu de uma pessoa, a pessoa falando assim, por que eu vou para a igreja? Eu posso rezar em casa. Por que eu tenho que ir para a igreja? É o mesmo Deus. E se o Deus está lá, o Deus está aqui também em casa. Por que eu tenho que ir na igreja? Então eu não vou. Você gostou, você ouviu uma pessoa dizer isso, aí você tomou posse do pensamento dessa pessoa, dessa ideologia, e você tomou posse para si mesma. E falou, é isso mesmo, por que eu tenho que ir lá na igreja se eu posso rezar em casa? Não é? Por que eu tenho que ir lá? Então, quer dizer, você toma posse daquilo e fica com aquela frase a vida toda. A vida toda. Meu pai, por exemplo, que já é falecido, ele ficou aí a vida toda sem se confessar. Mas daí aceitou, quando ele estava doente, aceitou vir o sacerdote, dar a unção dos enfermos e certamente se confessou para o sacerdote, porque a unção dos enfermos envolve confissão de pecados. Então, claro que ele passou então por essa graça. Mas ficou aí muitos anos. Por quê? Porque colocou na cabeça que não precisava se confessar. Que Deus perdoa. Não precisa ir se confessar. Então são coisas que nós vamos criando. E é isso que o Papa está falando aqui. Muitas questões que as pessoas não procuram saber. Por exemplo, esses dias um sacerdote me convidou para ir dar um cursinho para os ministros da Eucaristia e das Exéquias, e sobre o batismo também, para os ministros do batismo. Então tinha bastante gente lá na paróquia, e eu fui falar sobre os novíssimos, sobre a vida após a morte.
Ninguém sabia absolutamente nada sobre isso. Nunca ouviram falar. E olha que são católicos que estão ali, que estão à frente, trabalhando na igreja, no batismo, nas exéquias, como ministros, como catequistas, e nunca tinham ouvido falar sobre o que acontece na vida após a morte. Ficaram assim estupefatos ao ouvir tudo o que eu ensinei para eles sobre a doutrina católica quanto à vida após a morte. Ficaram assim extasiados, não queriam nem que terminasse o ensinamento, eles queriam fazer muitas perguntas. Bem, fizeram muitas perguntas, sim. Mas daí você vai vendo então que as pessoas não têm esse tipo de formação. Então, como é importante colocar nas paróquias esse tipo de formação, uma formação teológica sobre qualquer coisa, porque os católicos carecem de conhecimento. Carecem. Não são aplicados nas paróquias ensinamentos constantes, não são. Ou se são, como dizem, vem meia dúzia. Se vier 10, já é um sucesso. Entende? Quer dizer, é o que nós estamos vendo, né? É o que nós vemos por aí. Agora, diferentemente nas outras religiões, tem os ensinamentos constantes. E as pessoas são obrigadas a ir. Não sei o que acontece nessas outras religiões, ou supostas religiões, ou seitas, ou seja o que for. Mas as pessoas vão participar. Fazem questão de ir participar. É algo interessante a descobrir o porquê disso. Mas estamos dizendo aqui, né? Então, o Papa está dizendo: a igreja está aí para ensinar. Os bispos, sacerdotes, os leigos que têm uma capacidade melhor, então estão para ensinar. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu, como teólogo também, dou os ensinamentos diários aqui, pela Rádio Cantate, pela rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, dou os ensinamentos sobre a doutrina católica. Damos esse curso, é o curso de formação teológica para agentes de pastorais, sim, como já disse, é um curso aberto. Estamos lá, toda semana. Eu, no caso, vou uma vez por semana, mas estamos lá. Temos o grupo de oração. Todo grupo de oração tem um ensinamento, uma pregação. Então as pessoas que vão ao grupo de oração recebem ensinamentos da doutrina católica. Retiros. As pessoas participarem de retiros estarão recebendo orientações, ensinamentos da doutrina católica. Então, quer dizer, tem oportunidades? Tem. Tem meios de conhecer? Tem. Tem livros? Tem. Esses documentos, como já disse, o Catecismo da Igreja Católica, está aí acessível para qualquer pessoa. Então, quer dizer, falta interesse também das pessoas de aprenderem, saberem, conhecerem a verdade de Cristo e, portanto, a verdade da Igreja, que é a mesma coisa. Ok, querido irmão, querida irmã? Então, nós vamos encerrando aqui por hoje, vamos fazer a nossa oração final, que ele faz a Nossa Senhora, né? Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.